Boa noite, sexta-feira, 2 de maio de 2025, às 19 horas e 10 minutos. Estamos retomando aí as lives, né? Aquilo que a gente sempre fez aí por quase 2 anos. A gente deu uma pequena parada, estamos retornando. Hoje é uma live, a gente já começa com o pé direito, uma live que eu considero muito importante. A gente vai falar de política, vai falar de conjuntura, vai falar sobre sindicalismo. Eu estou aqui com o pessoal do Andes Classista, com a Soraya, que já entrou. E a gente vai começar a live, quem puder vai avisando aí que chegaram, divulguem aí a live. Vou convidar o Andes Classista. Deixa eu convidar a camarada. Deixa eu convidar a camarada. Convidando a camarada. Vamos ver se tudo certo, tudo certo. Boa noite, camarada. Boa noite, Walter. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo certo. E aí, tá voltando com o canal? Que bom, hein? Voltando, fiquei um tempo afastado, mas estamos aí de volta com a corda toda cheia de assuntos aí para tratar. E começamos com o pé direito, né? Aliás, com o pé esquerdo, né? Pois é. Camarada, obrigado por ter aceito aí esse humilde convite para estar apresentando aí uma análise da conjuntura, falar um pouquinho sobre sindicalismo e sobre a chapa a qual você representa, aí, que é a chapa 3 do Andes. Você está me ouvindo? Deu uma congelada. Não sei se é o meu. Vocês estão me ouvindo? Quem puder só dar um alô aí. A camarada caiu, eu vou convidá-la novamente. Vocês estão me ouvindo? Quem está assistindo puder só falar se está me ouvindo ou não. Vocês estão me ouvindo? Vamos lá, convidar a camarada. Camarada? Camarada? Estamos com um pequeno probleminha de conexão aí, gente. Mas é coisas de internet. A gente resolve rápido. Agora foi. Acho que foi a sua internet, enfim. Mas Pode ser que seja ruinzinho aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Obrigado por ter aceito esse convite. Vamos começar. Eu queria que a gente começasse, se fosse possível, fazer uma breve apresentação. Eu sei que você não gosta muito de falar de você. Breve apresentação, quem é a Soraya? E aí a gente já pode falar um pouquinho sobre a ideia, primeiro, né, do antes classista, né? E aí a gente já entra numa análise de conjuntura e aí a gente já entra nas eleições do antes propriamente dita. Boa noite e deixo a palavra contigo. Hoje eu quero mais ouvir, eu vou falar pouco, eu prometo. Mas pode falar que a conversa sempre é boa. Então, boa noite, né? Tanto para o Walter como para o pessoal que está acompanhando ou que vai assistir depois. Eu sou Soraya de Carvalho, eu sou professora na Universidade Federal de Pernambuco, no curso de Serviço Social, e milito, né, assim, nos movimentos em defesa da educação, da universidade, além de várias outras causas. Sou integrante da Corrente Proletária na Educação
que é a corrente sindical do Partido Operário Revolucionário, que atua em todo o sindicalismo da educação, seja no magistério da educação básica, magistério superior, nos institutos federais, né? Então a gente atua por meio da corrente proletária na educação. E nesse momento, né, eu estou integrando como candidata à primeira tesoureira a chapa 3, Andes SN Classista e de Luta, junto com mais 82 companheiros e companheiras, né, do Brasil todo. E por considerar, né, que essa disputa, né, pelos rumos do movimento sindical, ela é importante, aí eu estou participando dessa construção coletiva nesse momento. Camarada, vamos falar um pouquinho da sua atuação do ano passado, da situação da corrente do anticlassista e dos demais camaradas. O ano passado teve uma greve importantíssima, né, que desembocou, de certa maneira, talvez num rebaixamento muito grande dessa greve, né, por causa da direção e coisas assim. Se a gente puder falar um pouquinho do que aconteceu e qual que é a proposta da Chapa 3, né? O que precisa ser enfrentado, né? Como que está a direção do Andes hoje, e a Chapa 3, ela é uma construção coletiva e abriga quais correntes ou quais tendências, só para a gente ter uma ideia. São quantas chapas que estão participando? São 4 chapas. E cada chapa com 83 candidatos. Então, são mais de 300 candidatos. Sim, pela dimensão também do Andes, né? O Andes tem 70 mil sindicalizados, né? Uma capilaridade, assim, tanto nas universidades federais, institutos federais, Cefetes, universidades estaduais, municipais. Então, é um sindicato bem grande, né, assim, numericamente, e tem esse peso, né, pela inserção, né, por essa capilaridade. Então, você me perguntou sobre a greve, né, do ano passado. E para falar da greve, é muito importante a gente falar sobre a condição das universidades estaduais nesse momento, das universidades federais, dos institutos e tudo mais. Nós estamos passando por um processo de precarização, sucateamento, que tem a ver com uma política privatista que os governos vêm executando há décadas, né? E as universidades, elas estão sofrendo com isso. Uma das manifestações dessa situação, ela se reflete diretamente nas condições de trabalho de docentes, técnicos e também nas condições de estudo, né, dos discentes que estão dentro da universidade. Para se ter uma ideia, o ponto mais alto do nosso financiamento da universidade foi 2013. E o nosso orçamento atual, ele não chega à metade do que era o de 2013. Ele está, assim, nominalmente abaixo do que era, e se colocar a correção da inflação, está menor ainda. Então, a gente está passando por mais de uma década de subfinanciamento, que começou já com Dilma, quando veio a crise, né, de 2014. Então, com Dilma já começou a ter cortes no orçamento, e com Temer isso se radicalizou na forma do teto dos gastos. E com Bolsonaro a gente chegou no fundo do poço, né, do financiamento das universidades, com mais cortes, e Lula tem mantido essa política de arroxo no orçamento das universidades, a partir da criação do novo arcabouço fiscal. E a condição é de penúria, né? Eu falo aqui da UFPE. Na UFPE eu coordeno o Núcleo de Documentação sobre os Movimentos Sociais, o NUDOC. E esse núcleo, a gente sofreu com um vazamento de água no prédio onde ele está instalado, que destruiu documentos históricos, né? O prédio do Cefiche, que é esse prédio de filosofia, né, de humanidades aqui da UFPE, ele está com um andar praticamente interditado, porque tem uma rachadura, que é um prédio de 14 andares, a rachadura vai, né, no prédio inteiro, você vê de fora, e
assim, tempos atrás caiu um pedaço do teto bem em cima da cadeira de um professor, e não é uma situação só da UFPE, né? Falta de climatização, a gente recebe relatos, né, da UFRJ, que chegou, né, a ter corte de água, luz, a condição dos terceirizados está extremamente grave, né, no sentido em que as reitorias, para economizar, cortam os contratos, que leva a demissões, sobrecarga. Então, isso tem se refletido também na condição de trabalho dos docentes. A falta de financiamento, ela tem feito com que, muitas vezes, para executar atividades de extensão, pesquisa, os docentes tiram do próprio bolso, né, para custear equipamentos e materiais. E, ao mesmo tempo, o salário está arrochado, né? A gente está com um salário bastante defasado e uma categoria que está muito endividada. Então, para a gente entender também uma condição da categoria de estar relatando, inclusive, um grau elevado de adoecimento, para se entender isso, precisamos saber que isso tem a ver com o financiamento, com a sobrecarga, com a plataformização do nosso trabalho, porque também não se contrata técnicos administrativos de forma suficiente, e aí vai se transferindo cada vez mais trabalho técnico para os docentes também. Então, a gente está nesse quadro. E no ano passado, a greve ela foi uma forma como a categoria mostrou uma disposição de reagir a essa condição, né? E foi uma greve que veio dessa força das bases, da deflagração, né, passando por todo o processo assim, dessa greve, ela veio por uma iniciativa das bases. Foi no 42º Congresso do Andes, que aconteceu em janeiro do ano passado, né, em Fortaleza, em fevereiro, aliás, do ano passado em Fortaleza, foi nesse congresso que se aprovou o indicativo de deflagração dessa greve. E foi curioso que a diretoria, que agora tenta a reeleição pela Chapa 1, que é hegemonizada por um grupo político que é o Andes de Luta pela Base, a ALB, a diretoria e também os agrupamentos do Renova Andes, que são os setores do PT dentro do sindicato, eles foram contrários à deflagração da greve no primeiro semestre. Mas o que significava não deflagrar a greve no primeiro semestre? Significava não ter greve, porque o segundo semestre seria o semestre da eleição municipal, e a gente sabia que o pessoal não ia construir uma greve naquele momento. Então, veio desses setores de oposição à esquerda dentro do Andes, e junto com a força que veio das bases, essa iniciativa de construir essa greve. E a greve, ela teve uma dimensão imensa, do ponto de vista político, de ser uma resistência à destruição da universidade pública, aos serviços públicos, uma defesa dos salários, dos direitos, das condições de trabalho e de estudo, né, dentro das instituições de ensino. Mas a greve ela também teve essa dimensão geográfica mesmo, né, de chegar a muitas universidades no país. Então, esse foi o cenário que a gente teve. E a greve ela teve o seu percurso de expansão, porém, a gente percebia um certo freio puxado pelas direções. Porque, veja, tem um companheiro aí que chegou do Sinasef. Se a gente for ver, as direções sindicais do Andes, que representam os docentes do ensino superior, e também EBTT, né, da Rede Básica Técnica Tecnológica, o Sinasef, né, que representa exclusivamente professores e técnicos dos institutos federais, né, da Rede de Educação Básica Técnica e Tecnológica, EBTT, e também a FASUBRA, são dirigidas pelas mesmas correntes políticas. E ainda assim a gente não conseguia unificar para valer. Tinha um bloqueio a essa unidade. E também existia um bloqueio à unidade com os demais setores do funcionalismo federal. Porque, veja, todos nós tínhamos as mesmas reivindicações. E o governo Lula já em abril, antes, né, já no início da greve, ele já condicionou a negociação, a quebra da mesa nacional de negociação, passando para as mesas setoriais, reforçando o corporativismo, etc. Então, a gente teve uma indisposição por parte das direções de construir a unidade. E isso tem um motivo. O motivo é o governismo. Porque uma greve unificada do funcionalismo, ela poderia se projetar com muito mais força e pressionar muito mais o governo federal.
Então, houve intencionalmente essa política de divisão, né? E aí nós percebemos como, a partir de certo momento, começou a haver uma confluência entre a LB, né, que é a corrente da diretoria, que agora é da chapa 1, e o Renova Antes, que é da chapa 2 e 4, que eles se dividiram, começou a haver uma confluência no sentido de ir desmontando a greve. Isso se deu, primeiro, rebaixando as reivindicações. Então, teve um momento em que, sem passar pelas assembleias, né, de base, se resolveu rebaixar o índice de reivindicação e transformar a bandeira que a gente tinha de revogaço, que era a revogação das grandes contrarreformas e também de normativas que retiravam direitos dos servidores, se abandonou desse revogaço a revogação da reforma previdenciária, trabalhista. Então, antes mesmo de ser uma coisa do governo negar, essas direções fizeram essa operação numa eleição bastante apertada no Comando Nacional de Greve, com base numa sistematização dos dados que favorecia essa posição de rebaixamento e que a gente considera que foi uma sistematização que acabou tendendo para esse lado, né? E aí se levou a esse rebaixamento sem passar pelas assembleias. E depois, por fim, quando a gente teve aquele episódio lamentável em que Lula chamou os reitores para uma reunião bem midiática para anunciar recursos para as universidades e institutos federais do novo PAC, uma ação bastante eleitoreira, em que a gente não tem recursos para a estrutura existente, e se anunciou novos campi, novas obras, etc., que também, né, é liberado com uma mão e retirada com a outra, né, muito mais do que se liberou. E Lula fez aquela reunião com os reitores, negou a participação dos sindicalistas, mas mandou um recado para os sindicalistas, dizendo que vocês tenham a coragem de acabar com essa greve. Né? E isso foi, assim, deixou os professores muito indignados pelo tratamento tão desrespeitoso, né, de uma categoria, né, que o setor que está no movimento sindical, muitos votaram, né, na eleição do Lula, e aí a indignação estava bastante grande, mas infelizmente as direções acataram esse pedido do Lula. Né, esse pedido extremamente desrespeitoso e rapidamente começaram a atuar para desmontar a greve. Como é que foi esse desmonte? Fizeram por meio do Comando Nacional de Greve um comunicado exaltando a proposta de mudanças na carreira, que a gente nem pode chamar de reajuste, porque o reajuste ele é um reajuste linear para todos os servidores, mas eles passaram a embelezar aquela proposta que tinha sido negada por todas as assembleias, né? Porque esse índice é muito aquém da reivindicação, muito aquém das perdas inflacionárias acumuladas. E aí, por meio desse comunicado, foi aquele banho de água fria mesmo, né, na categoria. E quando a categoria percebe que a direção está recuada, é muito difícil que ela permaneça, né? Já tinha tido a força de deflagrar a greve contra a vontade dessa diretoria, né? Mas tem um momento em que isso vai se esgotando. Então, a gente faz essa caracterização, né, Walter? E é interessante que nos debates eles tentam usar a base como um escudo, como se a gente estivesse criticando a decisão das bases, mas não, a gente está falando do papel das direções. E a gente sabe que esse papel ele é muito forte, né, perante a categoria. Então, esse foi o processo também em que se galvanizou essa unidade de vários coletivos. Então, é nesse processo de luta, né, em outros momentos também a gente vem atuando de forma conjunta. Esses coletivos que hoje estão na Chapa 3 também atuaram de forma conjunta contra a desfiliação do Andes em relação a conlutas, né, com diferentes motivos e argumentações. A gente da Corrente Proletária na Educação, a gente foi contrário, né, a essa desfiliação, não porque a gente defenda integralmente a política da direção da conlutas, etc., mas porque a gente via que essa saída estava se dando justamente por conta já do governismo, né? Então, não queriam estar em um processo de maior crítica ao governo, e também essa saída vinha com uma tentativa de um novo divisionismo nas centrais sindicais. Então, esses coletivos já atuaram juntos nesse processo em relação a desfiliação da CSP com lutas,
esses coletivos vinham atuando, né, fazendo alianças também nesses espaços do sindicato, mas na greve foi o momento em que essa unidade ela se deu de forma mais prática. Assim como também acontece, né, em greves estaduais, em outros níveis, mas na greve das federais foi o momento em que a gente teve essa unidade prática e também teve setores mais amplos das bases que despertaram para os prejuízos do governismo no movimento sindical. E aí é nesse processo que a gente vai fortalecendo essa unidade que vai dar origem à Chapa 3. E para a gente é motivo de orgulho ser uma chapa que é fruto de um processo de unificação, porque a unidade é muito necessária para a gente enfrentar os ataques, porque a postura governista dessas outras correntes também tem levado a crises internas. Veja, a Chapa 1, que é a ALB, da ALB, ela sofreu um racha nas vésperas da inscrição da chapa. Essa Chapa 1, a ALB ela era composta pelos setores mais à direita do PSOL, tipo Resistência, né, esse pessoal, e também pelo PCB. Né? E aí, às vésperas da inscrição da chapa, o PCB rompeu com a ALB, ele compunha a diretoria até então, e ele rompeu fazendo uma crítica do hegemonismo, fazendo uma crítica do sectarismo dessa diretoria, né, desse coletivo, e aí eles romperam e, em tese, estão neutros nas eleições. Né? A gente vê que não foi uma crítica de fundamento, programática, né? Mas teve esse racha. O Renova Andes, que é um fórum que há 10 anos atua sendo a expressão do PT dentro do Andes, o PT ele atua fora do Andes, por meio do PROIFES, né? Que é uma federação biônica que o governo Lula criou para acabar com o Andes, até retirou a carta sindical do Andes, quando lá nos anos 2000 o Andes foi contra a reforma da Previdência, não foi governista naquele momento, aí o governo Lula atacou o Andes. Então tem uma parte do PT que até hoje está fora do Andes, no PROIFES, que é uma federação biônica, artificial, pelega, é uma desgraça para o movimento docente. E tem uma outra parte que está dentro do Andes. E essa parte que está dentro do Andes também rachou na véspera da inscrição das chapas. Rachou em duas chapas, que é a Chapa 2 e a Chapa 4. Sendo que a Chapa 4, ela não cumpriu os critérios formais de inscrição, de prazo, documentação, e aí ela não foi homologada, e ela, assim, tá um verdadeiro ioiô jurídico, que tem hora que ela tá homologada, tem hora que ela não tá, né, porque ela judicializou esse processo, aí tem juiz que garante a participação, depois derruba liminar, então nesse momento ela está dentro da disputa, mas numa situação bastante instável. E a divisão que teve do Renova Andes foi justamente porque a Chapa 4, ela expressa aquele governismo mais escancarado, os setores que inclusive são mais identificados com os sabotadores da greve, como o pessoal da UFRJ, que nem entrou em greve, e a UFRJ é a universidade da ministra Esther Dweck, é onde está caindo o teto, cortando luz, né? E ainda assim a direção da seção sindical fez tudo quanto é manobra, voto virtual, etc., para não entrar em greve. E tem um outro setor, que é o setor do trabalho, que também segurou ali para entrar em greve, né, ficou ali, mas na hora que viu que a greve pegou força, eles tentaram tomar a dianteira ali para depois fazer aquela operação do desmonte. Então é um cenário de muitas divisões. E nós da Chapa 3, a gente conseguiu essa unidade. E essa unidade, ela é de quais agrupamentos? Então você já conhece aqui, né, mais nós da Frente Única Antisclassista, que já é uma frente dentro do Andes, que agrega nós da Corrente Proletária da Educação, né, que é a corrente sindical do Partido Operário Revolucionário, da qual eu faço parte, e também nossos camaradas da Aliança Revolucionária dos Trabalhadores, a ART. Aí também compõe a Chapa 3 os companheiros do coletivo Rosa Luxemburgo,
né? Esse coletivo não tem uma vinculação orgânica com nenhum partido ou corrente, né, partidária, ainda que eu perceba assim, que tem uma heterogeneidade e tem uma certa aproximação com aqueles setores mais à esquerda do PSOL, né? Assim, estou falando isso por conta minha, né? Não é uma autoidentificação dos companheiros. E também tem o coletivo Andes em Luta, que é o CAEL, que tem militantes do PSTU e também, como todos os coletivos, né, companheiros independentes. Então, é essa frente, né, de 4 coletivos que a gente está construindo a Chapa 3, né, com esses 83 candidatos do Brasil inteiro, de universidades federais, estaduais, professores da ativa e aposentados, né, com toda a diversidade aí da categoria. Na prática, como que funciona? Porque são 100, eu estou vendo aqui, são 121 sessões, né? Se eu não me engano. Na prática, como que funciona esses 80 e tantos? A votação, ela ocorre de maneira fracionada? Então, eu posso eleger um determinado grupo aqui, outro ali... A direção mesmo, como é que funciona isso? Muito boa pergunta. Esses 83, eles compõem a diretoria, né, do Andes. Essa diretoria, ela tem o G3, né, que o pessoal chama de triunvirato, é um nome estranho, que é o presidente, o secretário-geral e o primeiro tesoureiro. Então, esses são os 3, né, os 3 cargos que, inclusive, no Congresso já é inscrito como uma pré-inscrição. E aí eu estou, dentre esses 3, na condição de primeira tesoureira, né? Além desses 3, tem mais 8 companheiros, né, que integram, então, o G11, né? Tem esses nomes do Andes, que é o grupo dos 11, que compõem, de fato, a diretoria nacional, né? Então, o bloco da presidência, da tesouraria e da secretaria. E aí a gente tem também 12 regionais, em que cada regional tem primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, né? Primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Então, é esse conjunto todo. A nossa chapa, ela se dispõe a abrir a discussão sobre a questão da proporcionalidade. Porque hoje no Andes... quem ganha, e não precisa ser a maioria dos votos, mas quem tem mais votos, leva tudo, né? Então, leva a direção inteira. E isso, aí eu vou colocar a visão nossa da corrente proletária na educação, que não é exatamente a visão de toda a chapa. A chapa tem diferenças em relação a será que é melhor a proporcionalidade? Não é... né? Mas a gente da corrente proletária na educação, a gente já tem levado nos congressos a proposição, né, da eleição proporcional. Porque essa diretoria desse ano, por exemplo, ela foi bastante... tinha uma fraqueza, assim, política, né? Inclusive porque ela não obteve mais de 50% dos votos. Então, foi quem teve mais votos. Mas, assim, em relação ao segundo lugar, eles tiveram 2% a mais de votos. E aí leva a estrutura toda. E a gente tem proposto também, né, e aí vai ter que ser um debate para ir fazendo com a categoria, mas que as eleições regionais, elas deveriam ter os eleitores da região. Porque também, às vezes, acontece isso, que um agrupamento que é mais forte no Sudeste, em algum outro lugar, ele passa a ter a direção da regional aqui do Nordeste, né? Regional Nordeste 2, que é onde está Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E às vezes isso faz com que essas direções sejam meio fictícias, meio sem força para organizar a luta ali, porque elas não são majoritárias naquele espaço. Então a gente tem feito reflexões de como tornar o sindicato mais democrático, como fazer com que a diretoria, de fato, expresse a categoria na sua diversidade política e também como não fica esse monolitismo, sabe? Que dá uma engessada muito grande e faz com que setores da categoria não se identifiquem com o sindicato. Então, é dessa maneira que é organizado hoje e é uma das propostas da Chapa 3
abrir essa discussão, porque a gente nem consegue abrir essa discussão, porque a gente chega nos congressos com essas propostas de resolução e já nos grupos de trabalho a diretoria já vai tentando suprimir essas propostas e às vezes elas nem chegam ao plenário final para debate. Então é um compromisso da chapa pelo menos abrir essa discussão nos espaços do GT de formação sindical, avaliar, né, assim, refletir mesmo como é possível tornar nosso sindicato mais democrático, menos burocratizado, né, e que tenha essa expressão mais direta da diversidade da categoria. É interessante, né, porque assim, a gente sabia que ia acontecer isso, sempre aconteceu com as eleições petistas, né, de aparelhamento dos movimentos e essa política que arrasta, né, que é uma política de quase um espelho do governo, né, um governismo muito complicado. Agora, a greve o ano passado com certeza mostrou claramente para muitos na categoria talvez que estavam adormecidos quem é quem, né, talvez não diretamente, mas esclareceu muita gente, tanto é que permitiu a formação de uma chapa 3 em todo o território nacional. Eu queria que você falasse, já que você entrou em uma das propostas da chapa 3, o que caracteriza necessariamente a chapa 3, qual o grande diferencial dela com relação aos demais, e se você puder fazer assim um breve relato do programa mesmo, o que uniu essas diferentes correntes em torno de quais propostas para o Andes numa nova gestão, aí, numa nova possível gestão, né? Que eu sei que é uma gestão que luta para ser uma gestão independente e classista, né? Queria ouvir você. Então, vamos lá, né, para apresentar nosso programa. Aí, também sempre esse esclarecimento, né? É um programa de uma frente. E essa frente tem uma diversidade política. Então, foi um programa que foi construído nas plenárias, né, do movimento, e ele expressa, então, as posições que foram ou consensuais ou majoritárias dentro desse processo de construção. A nossa principal elemento, né, de unidade é essa compreensão de que nós precisamos de uma direção classista. Né? Precisamos de uma direção classista. E o que significa, então, esse classismo? Por um lado, é essa conexão mais profunda com os interesses dos trabalhadores. Né? É a conexão, então, com os trabalhadores em geral. É uma chapa que tem um compromisso internacionalista. No nosso programa, a gente defende o internacionalismo proletário, né, de responder, né, de contribuir como movimento docente com enfrentamento ao imperialismo, né, tanto as suas ações contra a universidade, os serviços públicos, mas também essa violação do direito da autodeterminação nacional, né, dos povos, as guerras imperialistas. Então, a chapa entende como classismo esse compromisso internacionalista. Né? A gente entende também como a defesa desse classismo, essa prioridade à defesa dos interesses dos trabalhadores. E não só os interesses imediatos, mas os interesses também estratégicos, né? Então é uma chapa que coloca no seu programa, inclusive, um compromisso de defesa do socialismo, né? Anticapitalista, né? E isso vai perpassar todos os aspectos do nosso programa. Quando a gente vai falar da crise da educação, quando isso fala de como o capitalismo ele se alimenta e reforça as opressões, de mostrar como a existência da humanidade está ameaçada com a continuidade do capitalismo, né, por conta da destruição, né, da natureza, do meio ambiente e toda a catástrofe climática. Então a gente entende que isso também é um aspecto do classismo. E outro aspecto que é
justamente a reflexão de qual é o tipo de direção necessária para defender os trabalhadores docentes, para defender as universidades, os institutos federais, né, a educação pública como um todo. Então, para a gente, a necessidade de independência perante o governo, que é uma bandeira muito importante, a gente tem mostrado que, inclusive, não basta se declarar independente. Porque é curioso que nos debates, as 4 chapas falam: a gente vai ser independente perante o governo, as reitorias, etc. Mas a gente sabe que na hora H, eles acabam capitulando ao governismo. E às vezes até antes da hora H, né? A gente viu lá na deflagração da greve que já tinha ali a capitulação. Mas a gente percebe o quanto eles são incapazes de manter essa independência. Porque, veja bem, como é que o PSOL, né, esse setor do PSOL que está dentro do governo, junto com o PP, com o MDB, com o PSD, como é que vai ser independente perante o governo? A gente sabe que não vai ser. É claro que há, né, ali setores que estão resistindo, por exemplo, o Glauber Braga, que está sendo perseguido, tal, mas ele não expressa essa linha majoritária, né? E o setor majoritário do PSOL, inclusive, está perseguindo o setor à esquerda, né? Demissões de economistas que fazem crítica ao novo arcabouço fiscal, etc. Então, é esse pessoal que está na direção do Andes expressando essa política. Então, eles não vão ser capazes de ser independentes. E se a gente fala isso desses setores do PSOL, né, o PSOL que nasceu como partido de oposição, né, ao PT, aí agora é governo. Imagina o próprio PT. Se o próprio PT ganhar a direção do Andes, vai ser uma tragédia para a gente. Porque o governismo ele vai atingir um patamar maior e junto com o governismo, né, como o governismo ele coloca acima dos interesses da categoria interesses politiqueiros, eleitoreiros, ele inevitavelmente tem que ser autoritário, né? Ele tem que burocratizar. Então, se a gente tiver uma vitória, seja da chapa 2 ou da chapa 4, a gente vai ter essa intensificação também, né? Então, a chapa 1 já está sinalizando esse caminho e essas outras vão intensificar esse rumo, né, de forma bastante preocupante. Virtualizando as decisões, a chapa 4 está defendendo de colocar mais mecanismos de decisões virtuais, etc. Então, nós estamos ressaltando o quanto, para defender a universidade, os salários, né, os nossos direitos, é necessário uma direção classista. E isso não é uma mera declaração, porque a gente, inclusive, aprova nos nossos congressos várias resoluções bastante acertadas de reivindicação de revogação de contrarreformas, né, de críticas às políticas educacionais do governo, etc. Porém, para isso ser real, tem que ser acompanhado da discussão sobre os métodos. E a gente sempre nos congressos, né, nós da Corrente Proletária na Educação, a gente defende que a gente tem que aproveitar o congresso para discutir nossos métodos também. Porque senão fica assim, somos contra o controle de frequência na rede BTT. Aí quando vai alguém da base lá e fala, bom, então a gente quer fazer um boicote a esse controle de frequência. Porque inclusive no acordo de greve o governo falou que não ia mais fazer o controle de frequência. O ponto, né? E está fazendo. Aí vem da base essa proposta, queremos fazer um boicote. Uma direção classista vai apoiar esse caminho, vai dar todo o suporte para que esse caminho se desenvolva e se massifique, para que os companheiros não fiquem isolados, porque se eles ficarem isolados, aí a repressão vai cair em cima deles. Só que a gente vê que essa diretoria atual, ela joga tudo para os métodos institucionais, parlamentares, virtuais. Então, a nossa chapa, ela tem essa característica de defender os métodos da ação direta coletiva. Né? Na greve, nós vimos, por exemplo, as companheiras da Federal do Espírito Santo, foi lá que o pessoal bloqueou as entradas da universidade, né? Para fazer uma ação mais contundente. Aqui em Pernambuco, a gente fez bloqueios em rodovias, né? Para chamar atenção para a crise da universidade. Então, a gente tem essa defesa dos métodos da ação direta. E a gente, inclusive, tem ressaltado muito o quanto a luta dos povos indígenas e dos educadores do Pará, ela foi educativa para a gente, porque eles fizeram aquela luta baseada nos métodos da ação direta,
né, a ocupação da Secretaria de Educação, as grandes manifestações, a greve. E quando o governo falou, olha, eu vou atender a reivindicação, eles não desocuparam na hora, não. Eles ficaram lá até ter a total garantia do cumprimento do acordo. Diferente das nossas direções, que antes de assinar já desmantelaram o movimento, né? Deixando o movimento tão enfraquecido ao ponto do governo tripudiar da categoria e nem mesmo cumprir o acordo. A gente está recebendo hoje, Walter, essa live está acontecendo no dia de hoje, que é o dia que finalmente caiu o pequeno aumento salarial, né, que a gente teve por conta da greve. Hoje que está caindo. A nossa greve, ela foi deflagrada em 17 de abril de 2024. E é hoje que a gente está recebendo esse aumento que não repõe as nossas perdas. Porque o governo prometeu que iria pagar isso no salário de janeiro e ficou jogando para frente, empurrando com a barriga, né? Também o Congresso Nacional demorando para aprovar a LOA, né? E nesse processo a gente teve mais perdas ainda, porque o salário que veio atrasado vai ter um desconto maior de imposto de renda, além, né, de por ser uma categoria que está bastante endividada, não vai ter, né? O salário que não caiu lá em janeiro, o juro não é, né? O juro que foi tirado, a reposição da inflação não cobre. Então, é essa situação que a gente está. Então, são esses elementos que a gente entende como o que define essa posição classista. E, inclusive, a gente tem defendido que essa linha classista, ela tem que se expressar na nossa política em relação à questão agrária e ambiental, na nossa política em resposta às opressões sobre as mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas, quilombolas, né? Então, todos esses elementos, o nosso entendimento é que nós precisamos enfrentar do ponto de vista classista, com independência, com os nossos métodos de ação direta. Então, seria mais ou menos esse o que nos unifica, né? Aí vão ter alguns elementos que podem ter umas diferenças, isso, aquilo, mas nessa perspectiva nós estamos todos juntos. E com certeza a greve do ano passado ajudou, né, com que conseguisse organizar essa união, né, essa união que é a Chapa 3. Camarada, uma pergunta prática, assim, porque a gente sabe que enfrentar o governismo, enfrentar a pelegada não é fácil, ainda mais quando eles são situação, né? Eles usam a máquina e o caramba quatro, né? Como é que tá isso aí do ponto de vista prático? Vocês estão conseguindo espaço para falar sobre a chapa? Está conseguindo... Está tendo debates ou não? A coisa está sendo rolo compressor? Como é que está a questão aí? Então, sempre tem um certo grau, né, de desigualdade, né, de desproporção, assim, nesse processo. Então, e eu vim quase agora, né, de uma eleição aqui na DUFEP, que é a Associação dos Docentes da UFPE, em que a gente está enfrentando uma diretoria... que quer sair do Andes, quer ir para o PROIFES, né? Então, a gente está nessa situação. Então, tem alguns pontos que a gente considera que quebra, de certa forma, essa isonomia. Então, tem algumas questões que a gente precisa repensar, levar para os próximos congressos, né? Porque, por exemplo, a Comissão Eleitoral Central, ela é presidida pelo próprio presidente atual do Andes, né? Que ele é, né, do mesmo grupo político de um dos grupos. E também a comissão eleitoral, ela acaba tendo a maioria dos nomes sendo mais identificados politicamente com a Chapa 1, o que faz com que tenha, né, assim, é um terreno que é difícil, né, às vezes de se levar a determinadas questões. E eu vou dar um exemplo, né, teve um momento aqui da campanha em que a gente recebeu com surpresa a divulgação de uma atividade no Pará, em que iria ter um encontro do sindicato, né, organizado lá, e a Chapa 1 divulgou um card de lançamento da chapa no mesmo local do evento. Né? Então, a atividade estava marcada das 8 da manhã às 18 horas. Né?
E do meio-dia lá meio-dia e meia, 1h30, né? Tô falando de cabeça, lançamento da chapa 1. Aí mandamos um questionamento para a Comissão Eleitoral Central, né? E divulgamos o nosso estranhamento na nossa rede social, da chapa 3. E falando, olha, queremos que nos respondam se isso configura aparelhamento e tal, porque estão usando a estrutura ali. Né? Imagina, uma pessoa que ficou um pouquinho mais no auditório, na hora que vê, está numa atividade da chapa. Uma pessoa que chegou um pouquinho antes para a atividade, está lá na atividade da chapa. E a gente divulgou isso antes de acontecer. Diante do nosso alerta, isso criou um constrangimento, né? E na nossa interpretação foi isso que aconteceu. E eles não fizeram atividade lá. Foram para outro lugar. Aí, fizeram o seguinte com a gente. Acusaram a gente de fake news. Porque eles não fizeram atividade no auditório. Aí eles, não, é porque a gente disse que lá era o ponto de concentração, mas no CAD não tem nada disso. E a gente foi ameaçado, né, de estar... E assim, fake news é uma coisa que tem um regimento, né, que é importante combater a divulgação de notícias falsas, mas às vezes isso pode ser usado para limitar, né, a campanha de alguém. Porque se você for condenado aí por fake news, você pode ser levado a ter a suspensão da sua campanha por tantos dias, né? Então, e também, foi o dia que a gente ia ter o debate nacional em Brasília, deram 12 horas para a gente responder, mandaram às 3 da tarde, né? Aí, 7 da noite a gente estava entrando no debate, a gente ficou lá até 10 da noite, né, no debate, e tinha que responder até às 3 da manhã. Esse negócio. E aí o pessoal acabou retirando a postagem, né, do ar, né, foi a forma como se colocou, só que ficaram acusando a gente de fake news. E numa comissão eleitoral que a maioria né, assim, tem vínculos políticos com uma das chapas, né, e isso é inevitável no movimento sindical, ninguém vai ser neutro ali, mas isso acaba criando essas situações. Né, um outro ponto que a gente questionou, e que foi um ponto que aqui na UFPE a gente também questionou, porque às vezes quem está na direção do sindicato, aí acaba tendo uma visibilidade maior nas redes do sindicato. Então aqui na UFPE a gente percebeu isso na campanha e pediu para a comissão eleitoral, e a comissão eleitoral acatou de, olha, durante a eleição, não ficar colocando vídeo com os diretores que são candidatos à reeleição, porque isso cria uma desproporção, né? Claro. Mas não acataram isso. Então, assim, durante a eleição, vários diretores, eles ficam ali nas redes sociais do sindicato, tendo uma visibilidade maior. Apesar disso, já desde o início, nós da Chapa 3, nós propusemos que acontecessem 2 debates. Aí a diretoria, né, esse setor da LB, eles quiseram fazer só um, e acabaram aceitando fazer 2, porque agora, como no primeiro a Chapa 4 estava impugnada, e agora ela tá ativa, então para poder ter um debate nacional com a presença deles. Esse debate vai acontecer exatamente na véspera da eleição. A eleição começa dia 7. A eleição é dia 7 e 8 de maio, né? Eleição presencial nos campi. E aí no dia 6 à noite vai ter o último debate. Então tem esses 2 debates nacionais. E a gente percebeu também que desses grupos que dirigem sessões sindicais, né, que são da Chapa 1, que são da Chapa 2, eles priorizaram fazer alguns debates sobre alguns temas, lançamento de campanha, tal, que vai alguém de uma das chapas, em vez de fazer os debates. Então, além desses debates nacionais, o primeiro debate aconteceu aqui na UFPE, por iniciativa do movimento que a gente integra, que é o movimento ADUFEP Andes. Aí a gente teve um debate da Unicamp, né, e assim, mas a gente percebe, por um lado, o pessoal da Chapa 4, quando eles voltaram, eles tentaram fazer vários debates, mas sem garantir as condições, porque é importante que quem organize o debate também viabilize, né, a passagem, essas coisas, para ter essa isonomia, né, mas aí eles estavam marcando um monte de debates sem garantir essas condições, e aí a comissão eleitoral falou, não, para acontecer tem que ser presencial, tem que ter, né, essas condições, mas, ao mesmo tempo, também tem uma postura, principalmente dos setores que a gente identifica como da Chapa 1, de não querer fazer tantos debates. Tanto é que as sessões sindicais que eles dirigem raramente estão chamando debates também. Então, assim, a gente tem conseguido expressar a nossa posição, mas as sessões sindicais, elas têm
na medida do possível, criado espaços, né, canais para que todos divulguem seus programas, mas não é uma coisa generalizada. Então, é uma coisa aqui, outra ali, e até erraram o e-mail do nosso presidente, que é quem ia receber. Então, várias seções sindicais mandaram para, em vez de mandar para Jean, mandaram para GECAM, sabe? Então, assim, é uma série de coisas que acabam reforçando, né, uma desproporção no potencial de divulgação das chapas. Mas a gente está batalhando bastante, né? Pessoal aguerrido aí para fazer as nossas ideias circularem nas universidades. Com certeza. Eu acho que o resultado já é muito positivo, né? Só de conseguir confluir toda essa força e esses camaradas que juntos... E vamos torcer aí, né? As eleições começam, pelo que você falou, a semana que vem, né? Vamos torcer aí para que a chapa 3 tenha um desempenho e tomara que leve, né? Porque a gente precisa mudar e precisa arrancar, enfim, a pelegagem é grande, né? A gente só vai conseguir avançar nas lutas se a gente conseguir disputar os movimentos, disputar a direção dos movimentos. E parabéns aí pela militância, por tudo que você vem fazendo, vocês vem fazendo, né? Que eu falo com vocês enquanto chapa. Não tem mais muito tempo, né? Mas conte comigo sempre, não só para esse debate, mas para outros. Eu queria que você fizesse aí, da maneira como você bem entender, as suas considerações finais. Conte sempre com o meu apoio. É sempre uma grande honra tê-la aqui, nesse humilde espaço. E queria que você deixasse aí um recado aí para as eleições mesmo, né? Para quem vai ver essa live, de alguma maneira vai ver essa live, né? Para que a gente consiga aí um número significativo de votos e por que não pensar em levar a direção. Eu que agradeço, Walter. É sempre muito bom, né? Estar nesse espaço, esse diálogo, porque também, né? Assim, os debates são muito bons, mas a gente tem que passar as ideias em 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, né? Que é o tempo das falas, réplicas, tréplicas, e aí é bem difícil a gente desenvolver as ideias, e também a gente percebe nesses espaços que também uma perspectiva classista, ela vai procurar ao máximo fazer com que a categoria avance na sua politização, na compreensão, e não na deformação das ideias. E quando se tem uma perspectiva que não é classista, você vai ver que vai se basear na confusão, na distorção das ideias. E a gente tem sentido muito isso, porque nós colocamos com toda clareza nos nossos textos, a gente está criticando a ALB por causa disso, daquilo. Né? Foi nesse momento que aconteceu tal fato, e a gente fundamenta, a gente mostra, a gente explica, porque tem que ter um papel pedagógico, né, nesse momento. Porque não é toda a categoria que acompanha esse detalhamento, né, do que acontece. E a gente percebe o quanto eles têm distorcido, sabe, o que a gente está falando. Então, quando a gente faz a crítica a esse desmantelamento, eles vêm falando que a gente está criticando a base, ou que a gente está criticando a greve, é uma falsificação. Quando a gente se diferencia da maneira como eles estão propondo enfrentar o PROIFES, porque o PROIFES é essa federação artificial, né, biônica, que tem um punhadinho de sindicatos só, inclusive na greve as bases deles se rebelaram contra, né, esses sindicatos, só que esse setor governista no movimento docente está querendo usar o PROIFES como um espantalho, sabe? O maior inimigo é o PROIFES. Como se o PROIFES tivesse uma força própria que ele não tem. A força dele é ser um braço do governo Lula dentro do movimento. Né? Então, como que o pessoal quer atacar o PROIFES sem se enfrentar com o governo? Né? Então, a gente tem se diferenciado. Aí eles deformam a nossa posição para dizer que a gente é contra o trabalho das oposições, que é um absurdo total, porque eu sou componente, né, de uma das universidades que está batalhando aí com essas oposições para permanecerem vinculadas ao Andes e dando, assim, vibrando a cada universidade que consegue romper com o PROIFES e voltar
o Andes, né, fortalecendo aqueles que estão querendo fazer esse caminho de volta, né? Então, tem essas deformações. E uma deformação que está acontecendo agora é em relação à questão dos aposentados, porque nós temos companheiros e companheiras aposentados, aposentadas, que são extremamente valorosos no movimento, né? Muito valorosos mesmo, que estão ali na militância, carregam, né, essa experiência de luta e tudo mais. E, infelizmente, é um setor que fica muito vulnerabilizado nesses processos de negociação com o governo. Porque o governo, né, o governo Lula foi quem fez a reforma da Previdência de 2003, que acabou com a integralidade e a paridade entre ativos e aposentados. Isso aí já foi, assim, um ataque brutal aos aposentados. Depois Bolsonaro ainda veio, né, com mais coisas ali. E aí, às vezes, acontece na greve do governo, ele fazer manobras para que dê algum reajuste para o pessoal da ativa, mas, ao mesmo tempo, penaliza os aposentados, né? E, infelizmente, nessa greve, a gente teve também esse elemento. Por quê? Quando o pessoal resolveu abandonar as bandeiras, por exemplo, a do revogaço, da revogação da reforma da Previdência, isso foi um certo abandono aos companheiros aposentados. Porque é fundamental recuperar a paridade e a integralidade. Uma coisa é chegar na negociação final e o movimento avaliar que não tem forças, tal, e o governo falar não dou, e as assembleias decidirem se aceitam isso ou não. Outra coisa é a própria cúpula abandonar isso no meio do caminho. Né? Porque, assim, a gente manter a reivindicação não é sinônimo de que a gente vai ser vitorioso. Mas abandonar aquela derrota que vem de um abandono, né? E quando ainda se mistifica isso como uma vitória, aí isso é pior ainda. Então, teve essa situação com os aposentados, e os aposentados estão sofrendo com as mudanças que vão acontecendo na carreira. Porque eles se aposentam num nível, aí o governo cria outros degraus, e aí eles vão decaindo na carreira, né? Então, tem uma série de consequências dessas mudanças que penalizam os aposentados, e a gente está vendo, infelizmente, alguns companheiros, né, por exemplo, aqueles que se aposentaram por invalidez e já não tinham a paridade, né, esses companheiros, inclusive tem alguns, né, a gente recebeu algumas denúncias de pessoas que não receberam nenhum reajuste nos seus rendimentos, né, na sua aposentadoria. Então, a gente percebe, né, que isso é algo que tem que ser denunciado. Aí, esse setor da Chapa 1 e da diretoria, a diretoria fez uma nota falando, olha, estão falando mentiras sobre a aposentadoria, mas não fala que mentira é essa. Então, eles têm usado muito esse método, assim, de, em vez de falar, olha, estou criticando isso em vocês, eles colocam, olha, dizem que tem gente falando, que é uma forma horrível, que despolitiza, porque não fala exatamente o que não se compromete em provar, sabe? E aí fizeram uma nota falando, olha, diferente do que estão dizendo, que nenhum aposentado vai receber o reajuste, isso é falso. E o que a gente falou não foi que nenhum aposentado ia receber, mas o que a gente fez foi analisar o quanto aquele acordo ele trouxe problemas também para os aposentados, né? Então, esses elementos, assim, eu acho que eles são importantes nesse momento final de falar. E, assim, reafirmar, né, as nossas bandeiras de luta. Nós, da Corrente Proletária na Educação, a gente entende, né, que essa perspectiva classista, ela é uma identificação com a política proletária mesmo, né, para a universidade, mesmo que a maior parte da classe operária esteja fora, né, da universidade, né, mesmo que a categoria docente não seja proletária, ainda que seja assalariada, é necessário uma política proletária para a universidade, é necessário uma política proletária para o movimento docente. O que significa isso? Que numa sociedade dividida em classes, as classes antagônicas são a burguesia e o proletariado. E não dá para a gente ficar intermediário, né, nisso. Né? Mesmo que sejamos de camadas intermediárias aí, né? É necessário que a gente se identifique claramente com a política proletária para a educação,
Por isso que nós, da Corrente Proletária na Educação, a gente defende que tem que enfrentar a destruição da universidade com um programa proletário, que a gente precisa defender o enfrentamento à privatização, não só de forma corporativa com a defesa das universidades públicas, mas com um programa de defesa da estatização da rede privada e o controle, né, daqueles que estudam e trabalham. A gente tem defendido, né, o programa de defesa da autonomia universitária, entendida como esse autogoverno. Estou retornando e vamos lá. Deixa eu ver se a camarada entra. Deixa eu já convidá-la. Oi, camarada. Caiu, desculpa. Agora fui eu. Tudo bem, acontece. Mas eu vou já concluir, viu? Não, fica à vontade. Agora fica à vontade. Mas Caiu, é isso, sim. A gente tem essa compreensão de que a gente precisa, né, defender uma política proletária para enfrentar mesmo essa destruição da universidade, né? Entrou agora o pessoal do Ocupe Cefis, que é justamente o movimento que está ali em defesa, né, da universidade como um todo, mas também, principalmente ali desse prédio, né, do Cefis, que está assim, um descalabro, né, o desmonte que está acontecendo. Então a gente entende essa necessidade, e essa necessidade se conecta também com a necessidade de unidade entre estudantes, professores e técnicos, da gente não desconsiderar a presença dos trabalhadores terceirizados. Então, tem questões que mesmo que não sejam ainda um programa da chapa, tal, mas a gente da Corrente Proletária na Educação, a gente defende a efetivação dos trabalhadores terceirizados, né, que deveriam compor o quadro mesmo de trabalhadores, né, defende a perspectiva, né, de que nenhum trabalhador, inclusive os docentes, recebam menos do que um salário mínimo vital, né, que recebam menos do que o salário calculado pelo DIEESE. Então, a gente mantém essas bandeiras, e esse momento, né, das eleições para a gente não é um momento de disputa aparelhista. Então, nós não somos uma chapa que vai abandonar as nossas bandeiras com o receio de que isso assuste alguma camada da categoria. A gente vai colocar as ideias e explicar. E, principalmente, a gente não vai usar o momento em que a gente precisa enfrentar a extrema-direita como pretexto para ser governista. A gente precisa fazer ao mesmo tempo a luta pelos salários, pelos direitos, pela defesa da educação pública, com a luta contra a extrema-direita. A gente não pode aceitar esse discurso de que se a gente lutar pelas nossas reivindicações, vai fortalecer a extrema-direita. Porque a gente vê justamente o contrário, que é o abandono das lutas que faz com que as burocracias sindicais se descolem completamente das bases. E os trabalhadores, eles ficam completamente desarmados. E eles ficam insatisfeitos com os ataques do governo, né? Dos governos burgueses como um todo, inclusive os governos do PT. E aí essa insatisfação, ela dá origem a um sentimento ali antissistema. Só que as esquerdas estão completamente pró-sistema. São as maiores defensoras da ordem, são partidos da ordem. E, na verdade, a gente precisa ter um setor de esquerda que se disponha a fazer não só o enfrentamento imediato, mas que tenha um projeto estratégico, né? Uma perspectiva estratégica, revolucionária. Então, por isso que, para a gente, esse enfrentamento à extrema-direita, as ameaças de golpe, tem que se dar também do ponto de vista da independência. Isso não significa um alinhamento com o governo, porque, na verdade, o governo concilia com essa extrema-direita em vários níveis, abarcando vários antigos golpistas dentro do governo, né, favorecendo os interesses ali do agronegócio, do capital financeiro, né? Então, a gente precisa dessa independência também para fazer esse enfrentamento. Então, para a gente, são pontos, assim, bastante importantes, e a gente convida todos os companheiros, né, a fortalecerem a campanha nessa reta final. A eleição vai acontecer no dia 7 e 8 de maio. Votam todos os sindicalizados, né, das seções sindicais das universidades. Aí tem as comissões eleitorais locais que vão trazendo as informações.
E a gente faz esse convite, né, para o pessoal divulgar. O Instagram da Chapa é o @chapa3.andes, né? Então, ali vocês podem acessar os materiais, divulgar. Então, a gente faz esse chamado. Também, quem puder contribuir financeiramente, entre em contato com a gente, porque é uma campanha nacional, é uma campanha cara, né? E a gente não se baseia em aparelhamento, em mandato partidário, né, totalmente custeado pelos próprios trabalhadores, né? Os próprios trabalhadores docentes. Então, a gente também está aceitando aí apoio político, apoio material, todo apoio possível. E para a gente, assim, já é muito importante, muito positivo poder estar com essa chapa, com esse caminho de construção de unidade entre esses agrupamentos e expressando uma base que mostrou disposição de luta. Porque se tem uma coisa também que os pelegos gostam é de jogar a culpa na base. Ah, mas é difícil lutar porque o pessoal não gosta, não quer. Não, se a gente tem disposição, sim. Somos uma categoria que tem seus problemas, está endividada, está adoecida, mas também somos uma categoria de gente que está disposta a lutar, né? É difícil, né? Não é todo mundo, mas a greve ela mostrou que isso é possível. E eu estou falando da greve das federais, mas na verdade no ano passado teve várias greves também estaduais. Estadual do Piauí, do Ceará. Então, assim, essa tendência ela existe em todos os níveis. Aí a questão teremos uma direção que vai abafar essa tendência, vai desviar para o terreno institucional, vai desviar para o terreno das redes sociais, ou teremos uma direção que vai impulsionar essa tendência de luta e vai fortalecer os métodos coletivos da categoria. Essa vai ser a decisão do dia 7 e 8. E a gente faz esse convite para os companheiros, né, docentes, votarem na Chapa 3, para a gente poder ter essa chapa que esteja à altura dos desafios que essa conjuntura coloca para a gente. Muito obrigada, Walter. Eu agradeço, uma grande live, vai ficar registrado no meu perfil, vou colaborar com vocês também. Amanhã tá já no YouTube, aí eu passo também o link para que você divulgue, que a gente faça tudo isso. Torcendo muito por vocês, a gente precisa realmente de superar a chamada crise de direção, né? E um movimento tão importante, um movimento tão fundamental como é o movimento docente das federais nível Brasil, a gente tem que... E ainda mais no momento um governo que quer capitanear essas mentes, né? Para que sejam aí, fiquem embaixo do guarda-chuva dessa política social liberal, agora com arcabouço e com toda a política de desmantelamento do ensino público no Brasil, né? Sigamos, que a gente tem aí a possibilidade de um grande sucesso de vocês, estou torcendo. Obrigado, Soraya, e esse espaço é sempre de vocês, tá bom? Uma boa noite, um bom final de semana para vocês, para todos que participaram. Eu não pude ler, mas sim, não fizeram, que eu não vi nenhuma pergunta. Eu vi manifestações de apoio que são fantásticas. E muito obrigado para quem entrou. Deixem lá, divulguem o perfil do Anticlassista, da Chapa 3, para que tenha aí um grande sucesso a semana que vem nas eleições. Obrigado, viu, por ter aceito o convite. A gente está junto aí nessa luta. Tá ótimo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.